Revelado. A surpreendente decisão que transformou minha vida após a mensagem da minha filha. Luiz acordou mais uma vez antes do sol nascer, o peso das dívidas parecendo um fardo ainda mais pesado. Os olhos cansados miravam as paredes da loja de materiais de construção que herdara do pai, um legado que, ao invés de orgulho, trazia um mar de preocupações. A loja mal cobria as despesas, e ele sentia que estava sempre um passo atrás, afundando mais. Respirando fundo, Luiz se lembrou do sorriso de Ana, sua filha de 17 anos, que sonhava em ser arquiteta. Mas essa esperança parecia distante, como um sonho nebuloso em meio à tempestade que sua vida se tornará. Luiz lutava diariamente, mas a intensidade da frustração era como um fogo que queimava dentro dele. Numa noite tensa, após uma discussão em que toda a carga emocional transbordou, Luiz, com a voz embargada, desabafou: "Estou fazendo o melhor que posso, Ana, é difícil." O olhar da filha, uma mistura de preocupação e amor, o atravessou. Em silêncio, Ana se retirou para seu quarto, sentindo as lágrimas escorrendo. Ali, com o coração pesado, decidiu escrever uma carta. Nela, expôs seus medos. "Pai, eu tenho medo de te perder para o trabalho e para as dívidas que nos cercam." Mas o que mais desejava era que ele soubesse que, para ela, ele era mais do que um pai lutando para sobreviver. "Você é nosso herói. Não desista de nós." Aquela carta se tornou um grito de esperança. Quando Luiz leu aquelas palavras, um sopro de vida surgiu em seu peito. Nunca antes se sentirá tão visto, tão amado. Ele percebeu que estava deixando sua família para longe, preso em uma rotina sufocante. Decidido a mudar tudo, colocou em prática um plano ousado. Com seu velho amigo de infância ao seu lado, começou a buscar apoio na pequena comunidade que sempre o rodeara, ouvindo as ideias de cada um, transformando a loja num lugar vibrante. A cidade se uniu, e vizinhos se apresentaram para ajudar. Era a força dos laços que o cercavam, mostrando que não estava sozinho nessa luta. Aquilo era revolucionário. No entanto, nem tudo era fácil. A resistência de algumas pessoas pesava como um chumbo. Luiz se sentia sufocado, percebendo que a proposta do empresário local para expandir o negócio poderia ser sua redenção ou a ruína de suas relações familiares. "Você não precisa fazer isso, pai," Ana disse, com lágrimas nos olhos. O dilema se tornava insuportável: enriquecer ou estar presente. O coração de Luiz batia forte, dividido entre o desejo de sucesso e a urgência de estar ao lado da filha que tanto amava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a mente a 1000 por hora, Luiz sabia que precisava tomar uma decisão que poderia não apenas mudar seu futuro, mas também o relacionamento com Ana. Como lidar com a pressão e ainda manter a conexão com a filha? Ele estava ali, diante da encruzilhada da vida, onde o brilho dos sonhos poderia se apagar ou se acender ainda mais. Seus sentimentos se turbinavam, deixando a pergunta no ar: conseguirá ele equilibrar suas ambições pessoais e a importância inegável de estar presente para sua família? A vida estava prestes a escrever um novo capítulo, e o desfecho dessa história ainda era um mistério a ser revelado. A manhã seguinte trouxe um céu nublado, refletindo a confusão que rondava a mente de Luiz. As nuvens pareciam pesadas, assim como as questões que o mantinham acordado à noite. Sentado no pequeno banco da loja, observou as pessoas passarem, cada uma com suas próprias batalhas. Ele respirou fundo, tentando encontrar clareza entre a pressão intensa por mudar e a necessidade de estar presente para Ana. Com as mãos trêmulas, ele segurou a carta da filha. As palavras dela martelavam em sua mente. "Você é nosso herói." Aquela frase reverberava como um eco. Mas o que significava realmente ser um herói? Numa sociedade que valoriza o sucesso financeiro, Luiz começou a questionar se o verdadeiro triunfo não estava em ser um pai presente, um apoio em tempos difíceis. Em uma conversa casual com seu amigo Miguel, Luiz começou a abrir seu coração. "Miguel, e se eu decidir não expandir? E se eu optar por ficar aqui, cuidando da loja, mas principalmente da Ana?" A face de Miguel se iluminou, como se Luiz tivesse finalmente encontrado um caminho mais iluminado. "Luiz, a verdadeira riqueza está nas pequenas coisas. O tempo com sua filha, os momentos que vocês compartilham. Pense no que é mais importante para você." A conversa o deixou mais reflexivo.
Nos últimos meses, a luta para manter a loja à tona o distanciou de tudo que realmente importava. A conexão com Ana, recheada de risadas e planos, precisava ser restaurada. O corpo de Luiz parecia relaxar, sua mente começava a desviar do peso das dívidas e focar no que ele poderia fazer agora. Ele tinha a comunidade ao seu redor, e a força de todos era inegável. A tarde amanheceu mais brilhante, e Luiz decidiu que era hora de agir. Ele começou a conversar com clientes habituais, buscando maneiras de transformar a loja em um espaço mais acolhedor e comunitário. Decidiu organizá-la para eventos com oficinas de DIY e encontros locais, onde as pessoas pudessem se reunir. Era uma oportunidade não só de fortalecer laços, mas de dar um novo sentido à loja, um ponto de encontro, um lar para a comunidade. Ana, ao saber das ideias do pai, começou a se iluminar. Ela não carregava só a ambição de ser arquiteta, também queria ajudar o pai a transformar o negócio. Juntos, começaram a montar planos, esboçando ideias que pareciam saltar da mente dela para o papel. Vamos fazer desse lugar algo incrível, pai, ela disse com um sorriso contagiante. Aquela energia, aquele brilho nos olhos dela era combustível para Luiz, dissipando as nuvens que ainda pairavam sobre sua mente. Mas nem tudo eram flores. As discussões sobre a expansão da loja não sumiram. Algumas pessoas do bairro ainda insistiam que Luiz deveria seguir o caminho tradicional, mas ele agora se sentia mais forte. Ao invés de se deixar abater, seu coração pulsava com a vontade de ser mais do que uma máquina de negócios. Ele queria ser uma inspiração para sua filha, um exemplo de que se pode ser feliz sem seguir o caminho imposto. O dia terminou, e Luiz olhou para a loja ao amanhecer. Viu aquelas paredes não como um fardo, mas como um espaço cheio de potencial. Com Ana ao seu lado, sentia que estavam prontos para encarar o mundo. Ele estava prestes a fazer uma nova escolha, uma que não só mudaria seu futuro, mas também traria a filha de volta para mais perto dele. Contudo, no coração do pai, ainda havia uma pergunta inquietante. Com todos esses planos, ele realmente conseguiria superar as dívidas? As horas seguiam, e uma nova tempestade poderia estar a caminho. Qual será o próximo desafio que Luiz enfrentará em sua jornada? O dia seguinte começou com uma leve chuva, as gotas tamborilando levemente no telhado da loja. Luiz se sentia energizado, como se as gotas ali caindo fossem um sinal de renovo. Ele olhou pela janela e viu a movimentação do bairro. O céu ainda estava cinza, mas em seu coração uma luz começava a brilhar. Depois de tantos dias mergulhado em dúvidas, ele se sentiu decidido. Era hora de colocar em prática sua nova visão para a loja. Enquanto organizava as prateleiras, seu pensamento vagava entre as várias ideias que ele e Ana tinham trocado na noite anterior. Cada elemento precisava de um toque especial, algo que tornasse o espaço convidativo. Luiz decidiu que os primeiros eventos seriam voltados para a educação, já que sua filha amava compartilhar conhecimento. Oficinas de artesanato e culinária, exclamou, quase sem perceber. Ele anotou a ideia num papel, imaginando os rostos felizes dos participantes. Ana chegou logo depois, um pouco atrasada e com um sorriso nos lábios. Você não vai acreditar no que pensei, disse ela animada, puxando Luiz para um canto da loja. E se fizéssemos uma pequena exposição de fotografias da comunidade? Todos poderiam trazer suas melhores imagens e contar as histórias por trás delas. A proposta incendiou Luiz. A loja não era apenas um espaço comercial, mas um local de encontros e vínculos. Os planos estavam tomando forma. Com o passar dos dias, a loja começou a se transformar. A cada oficina e encontro, Luiz ouvia risadas, via abraços e percebia a atmosfera se tornando leve. Os moradores do bairro começaram a se reunir, a se conhecer melhor, e os laços estavam se reforçando. As pessoas saíam satisfeitíssimas, e até alguns vizinhos que antes criticavam Luiz começaram a se interessar pelas novidades. Era um orgulho vê-la brilhar. Ana participava ativamente, ajudando a organizar tudo e se conectando com as pessoas. E a cada sorriso dela, Luiz sentia seu coração aquecer. Mas, apesar dessa felicidade, a sombra das dívidas ainda pairava sobre sua cabeça. Ele não podia ignorar que teria que enfrentar isso em algum momento. As contas não paravam de chegar, e a pressão era palpável. Certa manhã, ao revisar as contas da loja, Luiz notou um erro. O coração acelerou. Havia um valor que não deveria estar ali, uma taxa maior do que esperava. Ele não tinha certeza se era um golpe ou um engano. Mas, em qualquer caso, aquilo representava uma ameaça para seus novos planos. Era mais uma preocupação na lista que já estava repleta. No mesmo dia, uma senhora entrou na loja. Ela era conhecida por todos, sempre gentil, mas hoje seu rosto estava mais sério. Luiz, ela começou,
Ouvi boatos de que você estava organizando coisas incríveis aqui. Nossa comunidade precisa de você. As palavras dela foram como um bálsamo em sua alma, mas também um peso enorme em sua consciência. Ele sabia que não poderia deixar as expectativas dessa nova fase falharem. Enquanto Luiz assistia a senhora sair, algo dentro dele começou a contestar a realidade. O que aconteceria com todos os laços que estavam se formando se a loja não conseguisse suportar a pressão econômica? Seria possível continuar a jornada e, ainda assim, enfrentar aquele fardo? As dúvidas voltavam, e com elas uma pergunta mais intensa. Estaria Luiz realmente preparado para lutar contra as adversidades e, ao mesmo tempo, ser um pai presente para Ana? Enquanto a chuva caía lá fora, uma nova tempestade estava se formando na mente de Luiz, e ele sabia que precisaria de coragem para enfrentá-la. Mas a maior tempestade de todas estava a caminho, uma revelação que ninguém esperava teria o poder de mudar tudo. O que será que estava vindo à tona? O que Luiz ainda não sabia que mudaria suas vidas para sempre? Luiz encostou a cabeça na mão, fitando o papel amassado em sua mesa. Os números dançavam diante de seus olhos como sombras que não conseguiam parar de se multiplicar. A pressão estava se tornando insuportável. Era como se cada risada que ele ouvia na loja fosse um eco distante, lembrando do que estava realmente em jogo. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar nas palavras da senhora que o havia incentivado. A comunidade precisa de você. Mas até que ponto ele poderia continuar sustentando isso? Ana entrou novamente na loja, trazendo consigo um frescor que parecia dissipar as nuvens pesadas na mente do pai. Papai, você está bem? Ela perguntou, percebendo sua expressão tensa. O coração de Luiz apertou. Como explicar a ela a tempestade que se formava dentro? Como contar que, por trás das oficinas coloridas e dos sorrisos, havia um medo latente o consumindo? Estou sim, filha, mentiu, forçando um sorriso que não parecia verdadeiro nem para ele. Mas Ana, que parecia ter um sexto sentido, não se deixou enganar. Podemos conversar? Sobre o que está acontecendo? Novamente sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que precisava ser honesto com ela, mas ao mesmo tempo, queria protegê-la de qualquer tipo de preocupação. Ana tinha apenas 7 anos. Não deveria carregar esse fardo. Mas a determinação nos olhos dela era inegável. Eles se sentaram em um canto da loja, onde poderia ouvir o burburinho da comunidade que começava a se formar. Os vizinhos entravam e saíam, rindo e discutindo sobre os eventos que aconteciam ali, e Luiz começou a se perguntar: será que a alegria que ele proporcionava poderia ser maior do que qualquer conta a ser paga? Olha, filha, começou ele, com a voz mais suave, as coisas estão um pouco complicadas agora. Mas estamos fazendo um bom trabalho aqui, não estamos? As pessoas estão se unindo. Ana balançou a cabeça, mas Luiz percebeu que ela não estava convencida. Papai, eu sinto quando você está triste. Não é só a loja, é tudo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode dividir suas preocupações comigo. A sinceridade da filha partia seu coração. Como tinha sorte de ter uma menina tão sensível. Ele deu um suspiro pesado, começando a entender que talvez fosse hora de compartilhar um pouco da carga. Preciso ser honesto. A loja é um sonho, mas também é um risco. As dívidas estão crescendo, e se não encontrarmos uma solução logo, pode ser difícil continuar. As palavras escorregaram pela garganta como se fossem farpas, mas o olhar dela não se desviou. Ele nunca tinha sentido tanto amor e compaixão em um só olhar. Mas vamos resolver isso juntos, papai. Você sempre diz que podemos fazer qualquer coisa quando estamos juntos, disse ela, com uma confiança que fez seu coração vibrar. Aquilo era um sopro de esperança. Ele poderia não ter todas as respostas, mas tinha uma ali ao seu lado, disposta a lutar por um sonho que, apesar de frágil, ainda brilhava a ponto, e foi nesse momento que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia tão inesperada quanto inspiradora. E se nós fizéssemos uma grande ação comunitária? Não apenas como loja, mas como um verdadeiro centro de apoio. Luiz se pegou falando mais alto, enquanto a empolgação começava a tomar conta dele. Um evento onde as pessoas possam trazer suas habilidades e ajudar a gerar recursos? Os olhos de Ana brilharam. Isso seria fantástico, papai. Pense em quantas coisas poderíamos fazer. As palavras da filha eram como combustível, alimentando a chama de sua criatividade. Mas naquele instante de possibilidade, uma mensagem chegou ao celular de Luiz, interrompendo a empolgação. Era de um fornecedor, informando sobre um novo aumento nas taxas de entrega. O olhar dele esfriou instantaneamente.
Talvez essa ideia não seja tão fácil assim, pensou. Mas seria essa mensagem a resposta que Luiz precisava para mudar o rumo da sua história? Ao encarar Ana, ele sentia que algo estava prestes a ser revelado e que a transformação que tanto almejava poderia ser mais significativa do que imaginava. O que mais a vida poderia estar preparando para ele nesse momento tremendo? Luiz olhou para Ana, os olhinhos dela brilhando de esperança. A ideia da ação comunitária agora parecia uma corda jogada numa tempestade, um fio de segurança em meio ao caos. Ele se sentia dividido entre a empolgação que a proposta trazia e o peso da realidade que o cercava. Precisamos pensar em algo que atraia as pessoas, disse ele, tentando canalizar a energia criativa que Ana havia despertado. Talvez uma feira de talentos, onde cada um possa mostrar o que sabe fazer. A voz de Luiz teve um tom de determinação que ele mesmo não esperava. Ana já estava pulando de alegria. Sim, eu posso vender meus desenhos. E as músicas da Dona Marta. E podemos fazer um concurso de dança. A animação dela era contagiante, e Luiz não pôde deixar de sorrir enquanto planejavam. Luiz sentiu que as risadas e os sorrisos que antes pareciam distantes agora se aproximavam. Ele visualizava a loja cheia, o cheiro de comida caseira no ar, o som de crianças rindo e dançando. Porém, uma sombra de dúvida não o abandonava. Era preciso mais do que apenas ideias boas para enfrentar os desafios que viriam. Mas, meu bem, a gente tem que avisar a comunidade, e isso vai levar um tempo. Ele começou, mas Ana já estava traçando os próximos passos. Podemos fazer um cartaz. E papai, podemos usar as mídias sociais. Todo mundo usa, com certeza. Ela tinha razão. O mundo estava mudando e, para sobreviver, a loja também precisava se adaptar. Luiz começou a listar as habilidades e talentos de cada pessoa que frequentava a loja. Era incrível pensar em quantas histórias poderiam se entrelaçar naquela feira. Mas, ao mesmo tempo, algo ainda o inquietava. Sua situação financeira não desapareceria com o evento. A realidade estava ali, batendo em sua porta. Horas se passaram entre recortes de papel, canetas coloridas e risadas. Essa pequena parceria entre pai e filha tornou-se um bálsamo para suas almas. O murmurinho e os sorrisos da comunidade que enchiam a loja passavam a ser um chamado. O ambiente vibrava como uma festa esperando para acontecer. Finalmente, Luiz decidiu que era hora de dar o primeiro passo para descongelar sua preocupação. Ele abriu seu celular e começou a digitar um texto para os amigos e conhecidos. Era um convite. Algo que fosse sincero, que desse a entender que apesar dos desafios, a união faria força. Precisamos da ajuda de todos, não só para nós, mas pela nossa comunidade. Vamos organizar algo legal juntos, todos são bem-vindos. Ana assistia do lado, as mãos no queixo em expectativa. Quando Luiz pressionou enviar, uma leveza tomou conta dele, como se tivesse se despido de um peso que o atravessava. A resposta veio quase que instantaneamente. Alguns queriam ajudar, outros se ofereceram para levar comidas, e muitos se mostraram dispostos a participar. A gratidão invadiu Luiz, misturada a um medo que ainda persistia, mas que era mais suave agora. Porém, antes que ele pudesse respirar aliviado, o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Hesitou por um momento, mas atendeu. A voz do outro lado era familiar, um concorrente de longa data que nada mais era do que um eco do que Luiz tinha sido. Oi, Luiz. Ouvi rumores sobre uma nova feira, e achei que poderia ser o momento certo de falarmos novamente sobre o nosso velho acordo. O coração de Luiz disparou. O que aquilo significava para ele e sua loja? Era uma nova oportunidade, ou poderia ser um golpe? As palavras ecoavam na sua mente, e ele sabia que estava em um ponto de virada. Como lidaria com isso? Ao olhar para Ana, ela estava radiante, longe de imaginar as complicações que o pai enfrentava. Essa inocência lhe trouxe um sopro de coragem. Talvez essa nova possibilidade seja exatamente o que precisamos, pensou Luiz. O futuro era incerto, mas agora ele tinha a escolha de navegar essa correnteza em direção ao sonho, não só o dele, mas o dela. A pergunta que ficou no ar foi clara. Até onde Luiz estaria disposto a ir por esse sonho, que começava a parecer não apenas seu, mas de toda uma comunidade unida? Luiz sentiu uma onda de emoções ao ouvir aquelas vozes familiar. Ouvirá muito sobre a rivalidade entre eles na batalha pelo comércio local, mas agora sentia diferente. O velho rival, sempre em busca de vantagens e alianças que apenas o fortalecessem. Porém, por dentro, uma luz se acendia. E se aquela conversa não fosse sobre competição, mas sim uma chance de colaboração? Oi, tudo bem?
Luiz respondeu, tentando controlar o próprio coração que parecia querer saltar pela boca. O que você tem em mente? Enquanto ouvia a proposta de seu antigo concorrente, as palavras se misturavam em sua mente. Parcerias. Angústias compartilhadas. Era uma ideia tentadora, mas que trazia consigo um dilema. O que seria certo? Fortaleza ou fraqueza? Ana, do lado, percebeu a expressão do pai. Papai, você tá bem? A preocupação dela soava clara na vozinha doce. Estou sim, minha filha. Apenas ouvindo ideias. Ele sorriu, mas não conseguia enganar a si mesmo. A verdade era que uma parte dele clamava por atenção. Ele queria se fechar em uma bolha e deixar a situação totalmente sob controle. No entanto, era outra parte que o fazia querer ampliar horizontes. Escuta, Luiz, pense comigo. Podemos unir forças. Você sabe que eu tenho um espaço bom, e sua ideia de feira pode atrair muita gente. Juntos, podemos fazer um evento que vai chamar atenção na cidade toda. A insistência do rival era disfarçada por um tom quase sedutor e cheio de esperança. Aquela ideia mexia com as expectativas de Luiz, mas também trazia um medo profundo. Teria confiança suficiente para se arriscar em algo que envolvesse tantos fatores? Eu vou pensar no que você disse. Não é algo que posso decidir agora, respondeu Luiz, mas internamente uma batalha se desenrolava. O irmão da insegurança em sua mente começava a gritar que a segurança era uma armadilha. Após desligar, ele sentou-se à mesa com a filha, que ainda estava empolgada, rabiscando ideias para o cartaz. Papá, o que foi? Você não gostou do que ele disse? A verdade é que Luiz estava numa montanha-russa emocional. A ideia de criar um evento que unisse a comunidade era ideal, mas como ele poderia fazer isso sem perder sua própria identidade? O que aconteceria com a visão que ele e Ana haviam construído? Um silêncio pesado pairou entre eles, quebrado apenas pelo som de um lápis riscando o papel. Luiz então decidiu compartilhar, de alguma forma, aqueles pensamentos com Ana. Filha, às vezes as pessoas podem se unir por um objetivo maior, mas também podem querer tirar vantagem de quem está vulnerável. Ele hesitou, buscando as palavras certas. O que você acha que devemos fazer? Fazer as coisas do nosso jeito ou arriscar novas ideias com outros? Ana parou, levantando os olhos para o pai. Por alguns instantes, a alegria do momento anterior desapareceu, dando lugar a uma reflexão mais profunda. Papai, o que importa é a gente estar junto, fazendo algo que gostamos. O resto, a gente pode resolver depois. A pureza daquela resposta tocou Luiz. Com os olhos marejados, ele viu que aquele sonho não era só seu. Era algo que poderia florescer sob a luz da curiosidade, do aprendizado. Se havia algo pelo qual estavam dispostos a lutar, era o que poderiam construir juntos e não apenas o que eram antes. Você tem razão, minha pequena. Esses riscos são apenas parte da nossa jornada. Dizia para si mesmo que aquele espírito de luta, tão próximo da essência brasileira de união, precisava ser explorado. Os sentimentos borbulhavam. Enquanto a conversa entre pai e filha se aprofundava, uma nova visão começava a se formar. Com essa ideia contaminada pela força da comunidade e pela sabedoria de Ana, um novo caminho estava prestes a ser trilhado. Porém, antes que ele pudesse mergulhar completamente nessa nova possibilidade, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem, mas desta vez da própria comunidade. O que seria? Seria a verdadeira resposta que Luiz tanto procurava. Uma esperança nova se fixou. E ele não sabia se estava pronto, mas a decisão precisava ser feita. Agora, o que a comunidade diria? E como isso mudaria tudo? Luiz sentiu o coração acelerar quando seus olhos se fixaram na tela do celular. A mensagem que piscava diante dele era de um grupo de WhatsApp que reunia comerciantes e moradores da comunidade. Ele já havia visto essa conversa antes, cheia de ideias, críticas e propostas. No entanto, agora a pressão da expectativa parecia palpável. Movimento pela união da feira local. Vamos nos reunir amanhã às 18 horas no Centro Cultural. Dizia a mensagem, seguida por uma série de emojis animados. Havia um misto de entusiasmo e curiosidade nas respostas. O que seria isso? Eles estavam prontos para se unir em algo maior? Olha só, filha. A comunidade está se mobilizando para se reunir e discutir a feira. Disse Luiz, tentando manter a voz firme, embora a ansiedade lhe machucasse o peito. Ana ergueu os olhos do papel e seu rosto se iluminou. Isso é incrível, papai. Já pensou se todo mundo for? A gente pode conseguir apoio, ideias novas, e até encontrar mais pessoas que querem participar.
A empolgação dela era contagiante. E Luiz se viu imaginando a cena, um grupo de comerciantes, vizinhos e amigos, todos juntos, sonhando e construindo algo juntos. Mas a incerteza ainda rondava sua mente. Que espaço teriam para o brilho da sua própria proposta no meio de tantas vozes? Ele sabia que precisava deixar algumas coisas de lado para criar algo bonito, mas a dúvida o envolvia. O que deveria realmente fazer? Você tá certa. Esse é um passo importante. Luiz falou, inicialmente hesitante, mas sentindo a força que ele mesmo precisava. Por que não vamos juntos na reunião? Podemos ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. O olhar de Ana se encheu de expectativa. Para ela, aquilo era mais do que uma reunião, era uma chance de reconstruir laços com a comunidade. Na manhã seguinte, Luiz se viu vestido de forma simples, mas pensando em como aquele momento poderia impactar suas vidas. Ele e Ana caminharam até o centro cultural, lado a lado, conversando animadamente. A energia do ar estava eletricamente carregada. Diferentes grupos se revezavam nas conversas, a mistura de vozes ecoando por aqueles corredores. Quando chegaram, Luiz sentiu um murmurinho ao entrar. Mais de 30 pessoas estavam sentadas, conversando e gesticulando, algumas deleitadas numa animação contagiante. Ele e Ana se acomodaram numa mesa próxima à frente. Luiz percebeu quando o olhar de um dos organizadores, um conhecido chamado André, se fixou sobre eles. Era como se estivesse esperando pela chegada deles. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. André iniciou. Estamos num momento crucial para nossa comunidade, e as ideias de cada um são muito importantes. Queremos que essa feira represente o que somos juntos e não apenas individualmente. As palavras de André foram recebidas com aplausos. Luiz sentiu o peito arder. Era o que ele sempre quis. Mas como ele, com suas inseguranças, poderia contribuir de maneira ativa? A insegurança voltava a apertar seu coração. No que podemos ajudar, André? A filha de Luiz perguntou, dando o primeiro passo para a interação. Luiz olhou para ela, pegou no braço dela e sorriu. A coragem dela era um sopro de esperança. Precisamos entender quais são as suas ideias, Luiz. Você sempre teve um bom senso de comunidade. As palavras eram como um bálsamo, mas a responsabilidade também pesava. Agora ele sabia que não podia mais se esconder atrás de suas inseguranças. Era hora de se expor, de arriscar. Ouvindo os relatos alheios, Luiz começava a se sentir mais confortável. Muitas pessoas estavam em busca de algo semelhante. Ele viu como as peças se encaixavam e finalmente decidiu compartilhar suas ideias sobre como a feira poderia unir as pessoas, trazendo um pouco da tradição e do novo ao mesmo tempo. A cada palavra, ele sentia a energia entre eles aumentar, como uma rede sendo tecida. Mas antes que pudesse continuar, uma nova mensagem surgiu em seu celular. Olhou rapidamente e seu coração quase parou. Era uma notificação de uma conta desconhecida, e a curiosidade e a ansiedade tomaram conta dele. O que mais poderia acontecer? O que mais estava por vir? O murmúrio da sala desapareceu, e Luiz sentiu que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Luiz hesitou por um instante, a tela do celular brilhando como um farol em meio ao turbilhão de emoções que ele sentia. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper a reunião cheia de promessas? Com a mão trêmula, ele desbloqueou o aparelho e viu que a mensagem era de um número desconhecido, mas algo na pulsação do seu coração o incentivava a abrir. Era uma foto de um antigo álbum, uma imagem embaçada que fazia referência à feira, e uma legenda que dizia: "Você não se lembra? Essa era a nossa luta juntos." O rosto de sua mãe, ainda jovem e cheia de vida, sorria para ele, cercada por barracas coloridas e pessoas felizes. Luiz sentiu um nó na garganta ao relembrar as tardes de sua infância, quando ela o levava pela feira, explicando tudo com amor. A diferença dos que vendiam lá, o aroma dos temperos e a alegria que rodeava cada canto. A imagem trouxe lembranças de uma dedicação sem limites, um tempo em que a feira era o coração pulsante da comunidade. Por que eu deixei isso morrer? Pensou. A pulsação em seu coração se intensificou, mais forte e mais firme. Naquele momento, Luiz entendeu que não se tratava apenas de uma feira, mas de um legado familiar que também representava sonhos e esperanças de tantas vidas conectadas na sua comunidade. Luiz. A voz de André atravessou seus pensamentos. Você está bem? Ele levantou os olhos, o tumulto de sentimentos revelando-se em lágrimas de emoção. Não era hora de recuar, não agora. Com um suspiro profundo, ele se virou para a sala e, pela primeira vez, estava pronto para se abrir. Desculpe, pessoal, eu precisava de um momento, ele declarou, a voz ecoando com emoção.
Essa imagem que acabei de ver me fez perceber que a feira é mais do que um espaço para vender alimentos. É a nossa história, nossa memória. E eu quero fazer parte disso de novo. Quero que nossa feira reacenda a chama da nossa comunidade, assim como minha mãe fez há anos. O silêncio se espalhou pela sala enquanto os olhares se fixavam nele, alguns ouvindo com atenção, outros com empatia visível. Ana segurou a mão do pai, mantendo a conexão entre as gerações. Ela viu a mudança dentro dele, a certeza de que este era o momento que tanto esperava. Isso é poderoso, Luiz, disse uma mulher da mesa ao lado, sua voz quebrando o gelo. Eu também tenho história sobre a feira. Vamos construir isso juntos. Com essa frase, as vozes começaram a se sobrepor novamente, mais animadas e cheias de vida. As ideias começaram a fluir, como um rio que se liberta após um longo período de seca. Luiz percebeu que todos ali partilhavam o desejo de reviver a feira, de torná-la um espaço vibrante e acolhedor, onde as diferenças se respeitassem e a união fosse a estrela da noite. Naquela atmosfera fervilhante, Luiz sentiu um novo propósito nascer dentro dele. Ele sorriu para Ana, que devolveu um olhar radiante, na certeza de que juntos poderiam fazer a diferença. Porém, no cerne desse renascimento, a mensagem desconhecida ainda pulsava em sua mente. Qual era a intenção de quem a enviou? O que essa pessoa sabia sobre seu passado que poderia mudar o futuro? Ele olhou para o celular mais uma vez. A ansiedade compressando seu peito. Mudança estava apenas começando, e Luiz percebeu que o verdadeiro desafio estava à sua espera. O que a mensagem realmente significava e qual era sua conexão com tudo isso? Havia mais à sua frente do que ele poderia imaginar. E, se sentindo no centro da tempestade de emoções, Luiz se questionou uma última vez. Estaria preparado para o que viria a seguir? O calor da sala, antes abafado pela tensão, agora fervilhava com a energia das novas ideias. Luiz sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que parecia apenas uma simples reunião agora se transformava em um movimento coletivo. Ele podia ver nos rostos de cada um ali a mesma determinação que ardia dentro de si. Era um chamado à ação, um despertar que ecoava, como um grito no meio da feira. Enquanto o debate aquecia, Luiz tentava concentrar-se, mas sua mente girava como uma roda de carroça em um caminho esburacado. Ele precisava decifrar aquela mensagem. Quem seria essa pessoa? O que mais sabe sobre minha mãe? As perguntas pipocavam em sua mente, tão insistentes quanto a emoção que ele tentava conter. Ana, notando a distração do pai, inclinou-se para ele. Pai, o que foi aquilo? Você estava tão diferente. Sua mão buscou a dele, um toque que trazia conforto. Ela também sentia o peso da mudança, a expectativa na ponta da língua. É difícil explicar, filha. Eu não fui apenas tocado pela imagem, mas pela lembrança de tudo que isso representa. A feira, a comunidade, a nossa história. Eu quero fazer isso por nós, mas também por ela. A voz de Luiz estava entrecortada, entre a determinação e a fragilidade. A atmosfera tomou um novo rumo. Os participantes começaram a partilhar histórias. As vozes se entrelaçavam, formando um mosaico de memórias e sonhos. A cada relato, Luiz sentia sua dúvida ser desfeita. Ele estava cercado por uma rede de apoio que se estendia por anos de vivências. Podemos começar um novo projeto. Uma festa na feira, para relembrar as tradições e fortalecer os laços, sugeriu alguém da mesa, sua empolgação iluminando o ambiente. E trazer artistas locais. Olha, eu tenho amigos que podem fazer isso, acrescentou outro, com o brilho nos olhos. Os planos começaram a crescer, brotando como flores no sertão após a chuva. Luiz se deixou levar pela animação. Cada ideia era um passo em direção ao que sempre desejou, reacender a vida da feira. Mas, mesmo assim, a mensagem continuava a ecoar. No meio do burburinho, decidiu que, antes de engajar totalmente, precisava descobrir a origem daquela mensagem. Com um movimento decidido, levantou-se. Pessoal, eu adoro onde isso está indo. Mas eu preciso de uma pausa. Preciso descobrir quem souber pela mensagem. Pode ser importante. Os olhares se fixaram nele, mas foram acolhedores. O respeito pela necessidade de Luiz era palpável. Volte logo, ok? Estamos aqui torcendo por você, comentou Ana, o carinho e preocupação visíveis em seu tom. Ele passou os corredores da feira, agora vazios, e buscou um lugar reservado, o banco que costumava ser o refúgio em suas tardes de infância. Respirou fundo, encarando a tela do celular mais uma vez. O histórico mostrava apenas a imagem. Mas existe alguém que guardava esse segredo, e ele estava determinado a descobrir. Relutantemente, Luiz decidiu responder a mensagem, digitando com os dedos levemente trêmulos.
Quem é você e o que sabe sobre minha mãe? Pressionou enviar e sentiu a tensão aumentar. Ouvia os ecos da feira em seu coração, a expectativa de um novo dia. A aplicação da mudança acabará de começar, mas o que realmente viria na resposta? O que mais ele aprenderia a respeito de sua mãe e da conexão de sua família com aquela comunidade? E enquanto esperava, uma brisa leve atravessou, deslizando pela feira, trazendo consigo o cheiro dos temperos e promessas de novos começos. Luiz sentiu que o futuro estava mais próximo do que nunca, mas cada novo passo também poderia tocar em segredos ocultos que ele não estava preparado para enfrentar. Afinal, a quem ele poderia confiar? A resposta poderia mudar tudo. O dia da feira chegou, e Luiz sentia um misto de ansiedade e esperança. O sol brilhava forte, iluminando cada canto da pequena comunidade. O cheiro dos alimentos, a agitação das crianças e a música ao fundo criavam uma atmosfera vibrante. Todos estavam lá, amigos, vizinhos, conhecidos, todos prontos para celebrar a união. Ana estava radiante, dançando e ajudando a arrumar os estandes. Luiz observava, seu coração cheio de gratidão. As preocupações financeiras ainda o preocupavam, mas naquele momento, ele decidiu que não iria deixar que elas ofuscassem a alegria que a feira trazia. Luísa se lembrou da mensagem que havia recebido, mas decidiu deixar esse mistério em espera. O que importava agora era a celebração da vida, da comunidade e dos laços que ele e sua filha tinham restaurado. A feira começou com risadas, aplausos e histórias sendo contadas. Luiz se integrou ao ambiente, surpreendendo-se com a quantidade de pessoas dispostas a organizar e participar. A ideia que ele e Ana tinham sonhado havia se tornado realidade, e a comunidade estava mais unida do que nunca. Enquanto caminhava entre os estandes, Luiz ouvia a conversa animada das pessoas sobre a feira, reconhecendo rostos de velhos amigos e vizinhos. O sentimento era de pertencimento ali, ele estava entre iguais. Durante uma pausa, ele se encontrou com André, seu antigo concorrente. Parabéns, Luiz. Olha a movimentação, disse André, com um sorriso genuíno. Obrigado, André. Você também contribuiu muito. Essa energia é contagiante. Respondeu Luiz, sentindo que, finalmente, a rivalidade havia se dissipado diante de um propósito comum. A feira se expandiu e enriquecia a cada momento. Pessoas compartilhavam habilidades, ensinavam receitas antigas e apresentavam músicas que falavam da história da cidade. Luiz teve a ideia de subir ao palco. A sua voz, que esteve silenciosa por muito tempo, agora ecoou. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Essa feira não é apenas um evento, é uma celebração das nossas histórias, das nossas raízes. Eu quero que essa feira siga como um símbolo da força da nossa comunidade. O aplauso ressoou como um abraço coletivo. A emoção tomou conta de Luiz, e, naquele instante, ele sabia que a mensagem não importava mais. O verdadeiro legado estava ali, naquele momento de vivência e conexão, e não em dívidas ou no medo do que poderia dar errado. Ele estava cercado por amor e apoio, e isso era tudo que precisava. Ao final da feira, enquanto desmontavam os estandes, Luiz viu Ana se aproximar. Papai, foi incrível. Podemos fazer isso mais vezes, né? Seu olhar brilhava, refletindo a alegria e a empolgação que transbordavam em seu coração. Luiz sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, minha pequena. Isso é só o começo. Naquela noite, Luiz fez uma nova promessa. Prometeu não apenas cuidar da loja, mas daquilo que realmente importava: a família, os amigos e a comunidade. Independentemente dos desafios que poderiam surgir, ele se comprometeu a não deixar que as pressões do mundo o afastassem do que realmente importava. Enquanto o sol se punha, trazendo a suavidade da noite, uma notificação chegou em seu celular. Luiz hesitou antes de abrir a mensagem. Era a resposta àquelas perguntas que o perseguiam. E embora sentisse o frio na barriga, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Agora que havia redescoberto o verdadeiro significado de ser um herói. Vendo Ana rir e brincar com os amigos, ele percebeu que a vida é feita de escolhas e que, na maioria das vezes, o que verdadeiramente importa são os laços que construímos, e não os fardos que carregamos sozinhos. A história de Luiz e Ana é um lembrete poderoso de que a vida pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Para aqueles que leram até aqui, eu peço: inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem de transformação chegar a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.